Meus amigos, alô minhas amigas, bom dia! Esse é o canal Rumo ao Nado, seu canal de notícias aqui na internet. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações para, digamos assim, para você se situar no tempo, se acaso você vier a assistir esse vídeo 3 anos depois. Estamos vivendo hoje, dia 14 de junho de 2019, céu parcialmente nublado aqui na região central do estado do Paraná, mas muito provavelmente não vai chover, é simplesmente para fazer frio. Você que é a primeira vez que chegou até aqui, então inscreva-se, vai deixando o seu like, para você que não sabe é aquele para cima, e se caso o conteúdo não lhe agradou, pode ser para baixo também, que aí a gente tenta melhorar. É óbvio que a gente não é dono da verdade, a gente também temos as nossas limitações, mas tentamos fazer um conteúdo, né, que seja de simples entendimento para você que está aí do outro lado. Olha, gente, vocês viram, né? Ontem o relator, né, ele apresentou digamos assim, o seu relatório sobre a PEC de número 6, que é uma emenda à Constituição, né, a reforma da Previdência, e eu ontem eu vi ali o meu sonho de se aposentar indo literalmente por água abaixo, né, gente? Porque o cara se aposentar com 65 anos, gente, olha, é no mínimo cruel, né? A gente paga. Imagina, hoje eles fizeram uma reforma de Previdência onde a previsão de idade mínima é de 65 anos. O Brasil, em média, tem feito uma reforma da Previdência a cada 10 anos, ou seja, até eu me aposentar vai ter mais 2 ou 3 reformas da Previdência, a idade é 65, daqui a pouco para 67, daqui a pouco para 70 e no fim eu, o titular desse programa aqui, simplesmente ficarei sem aposentadoria. É bastante complicado, né, gente? Nós que somos mais novos deveríamos nos preocupar com essa situação. Mas vamos falar, gente, as principais mudanças, né, que teve no relatório. Olha, gente, a economia era prevista de 1,13 trilhão em 10 anos. Né? O relatório da reforma da Previdência apresentado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados começou, né? Na verdade foi debatida no dia de hoje. Para quem não sabe, o relator é o deputado Samuel Moreira, do PSDB do estado de São Paulo, né, gente? Olha, ele fez inúmeras mudanças. Na verdade, ela era muito mais cruel do que está no relatório, ou seja, o relatório mudou bastante, né, gente? Mudou mais bastante, ao meu ver, em prol do cidadão. E ainda vai melhorar bastante, ainda vai melhorar muito, lembrando que ela vai tramitar, ainda há um longo caminho pela frente, não é uma coisa que se diga, já está aprovado, não está aprovado. Olha, gente, vamos focar principalmente em algumas mudanças, como ela foi mandada pelo governo e como ficou depois do relatório, né? Idade mínima para trabalhador urbano. Olha, a proposta do governo, a idade era de 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, né? Após o período de transição, né? Que existe uma ponte ali, né? Para quem já está próximo a se aposentar, né? Com o tempo mínimo de contribuição de 20 anos para ambos os sexos. Isso que foi mandado pelo governo Jair Bolsonaro. Aí o relator, né? O Tucano lá, deu uma mudada, olha. Idades mínimas mantidas, com tempo de contribuição de 20 anos para homens e 15 anos para as mulheres. Lembrando que para os deficientes, a gente vai vir um projeto à parte depois, né? Um decreto, um projeto de lei, algo nesse sentido para, digamos assim, para padronizar também, né? Olha, a regra de transição, gente. A proposta do governo. No regime geral da Previdência Social, que abrange os trabalhadores do setor privado, a PEC prevê 3 regras de transição para o setor privado. Sistema de pontos por tempo de contribuição e por idade. Aposentadoria por tempo de contribuição para quem tem pelo menos 35 anos de contribuição, homens, e 30 para mulheres. O pedágio de 50% sobre o tempo faltante pelas regras atuais, desde que restem menos de 2 anos para a aposentadoria, ou seja, essas regras iriam, no caso, beneficiar aqueles que já, ou que estão, né, gente, aptos quase a pedir a aposentadoria. E como ficou o relatório? Olha, gente, o relatório acrescentou a regra de transição que valerá tanto para o serviço público quanto para a iniciativa privada. Os trabalhadores há mais de 2 anos da aposentadoria terão um pedágio de 100% sobre o tempo faltante para terem direito ao benefício. No caso dos servidores públicos que entraram antes do ano de 2003,
o pedágio dará o direito à integralidade e à paridade. Olha, gente, eu não discordo de reforma. A gente sabe que a realidade, no decorrer do tempo, ela vai mudando. Só que eu penso comigo, a reforma deveria abranger aqueles que vão começar a contribuir depois que ela entrar em vigor, né? Agora, gente, imagina você mudar as regras no meio do jogo. Por exemplo, quantos anos eu contribuo com a Previdência Social? Você que está aí do outro lado contribui com a Previdência Social. Nós entramos contribuindo com a regra atual hoje, 35 anos para o homem, né, de contribuição. E, digamos assim, daí você poderia se aposentar. É óbvio que já existe uma idade mínima velada, né? Mas, enfim, nós, né, pagamos pela regra que está e não estamos pagando pela nova regra. É isso que eu queria que o governo entendesse, né? Que quer mudar? Tá bom. Aí começa, a partir do momento que fosse aprovada a PEC de número 6, ou seja, aquele contribuinte, aquele que começasse a trabalhar, aí sim entraria nas novas regras. Mas não, infelizmente, pega praticamente todo mundo, e aqueles que estão próximos a se aposentar, existe, digamos assim, uma espécie de pedágio, uma transição mais suave, né? Olha, e a aposentadoria rural? Olha, proposta do governo, idade mínima de 60 anos para ambos os sexos, ou seja, para mulheres e para homens, né? Com 20 anos de tempo de contribuição para ambos os sexos. Como recebi muita pergunta ontem no vídeo, como ficaria, como ficou o relatório, como provavelmente vai ser, porque isso pode ser alterado no decorrer do processo da discussão da PEC de número 6, né? Olha, ficou mantidas as regras atuais, com 55 anos para mulheres e 60 anos para homens, incluindo garimpeiros e pescadores artesanais. Apenas o tempo mínimo de contribuição para o homem sobe para 20 anos, com a manutenção de 15 anos para as mulheres. Lembrando, gente, que esse tempo de trabalho, para quem vive na roça, isso bate muito fácil. Na roça aqui, criança de 12, 13 anos já está na lida, já está pendurado na teta da vaca aí 4 horas, 5 horas da manhã. Ou seja, se o governo, se o INSS aceitasse isso, se aposentaria com 40 anos de idade, né, gente? Olha, e professores, que é muito importante, a gente tem um público muito enorme, vasto de professores. Olha, pela proposta enviada pelo governo federal, a idade mínima de 60 anos de idade para aposentadoria de homens e mulheres com 30 anos de tempo de contribuição. O relator, né, ele mudou. Olha, a idade mínima de 57 anos para as mulheres e 60 para os homens, com definição de novos critérios por lei complementar. A regra vale para professores de ensino infantil, fundamental e médio. Lembrando ontem, né, que nós trouxemos que o governo, que o relator ia colocar 57 anos para homens e 55 para mulheres, mas provavelmente foi jogada uma notícia falsa, né? Mas ficou dessa maneira. O relatório é assim: 57 anos para mulheres e 60 para os homens. E isso abrange o ensino infantil, fundamental e médio. E a capitalização, né, gente, que era uma espécie de poupança, né, que na verdade você guardava ali 30% do seu salário e você ia receber somente isso na época da sua aposentadoria. Olha, proposta do governo: Constituição viria com autorização para a lei complementar que instituiria o regime de capitalização. Aí o relator falou: o Brasil não tem condição de fazer isso. 90% dos países que adotaram a capitalização, os aposentados chegam a receber a menos de um salário mínimo, ou seja, fracassou no mundo inteiro, né? É que nem o socialismo, né, gente, que tanta gente defende. Fracassou literalmente no mundo inteiro. Agora, o público aqui do canal, que eu sei que é enorme, o pessoal do BPC, o benefício de prestação continuada, que é pago, né, gente, para pessoas de baixa renda, seja elas pessoas acima de 65 anos, quanto a deficientes. Só lembrando mais uma vez aqui que o BPC para deficiente já não tinha entrado na PEC de número 6 enviada pelo presidente Jair Bolsonaro, o que enviou somente para mexer na dos idosos, né? A proposta do governo: idosos de baixa renda receberiam R$ 400 a partir dos 60 anos, alcançando um salário mínimo somente a partir dos 70. E o relatório, a proposta foi retirada e manteve como é hoje, ou seja, provou que vive na miserabilidade, que recebe, que, digamos assim, que tem renda inferior a um quarto do salário mínimo, vai poder se aposentar aos 65 anos e
vai, digamos assim, um salário inteiro, só que não tem direito ao 13º. Outra mudança, né, que era o abono salarial, né? Pela proposta do Bolsonaro, do Paulo Guedes, ali da equipe econômica do governo. Pagamento restrito aos trabalhadores formais que ganham salário mínimo, contra 2 salários mínimos pagos atualmente. No relatório, o pagamento aos trabalhadores a baixa renda até R$ 1.364,43 em valores atuais. A pensão por morte, gente, a proposta do governo, aqui tem muita gente que interessa isso aqui. Pensão por morte, a proposta do governo começaria em 60% do salário de contribuição, né? Aumento de 10 pontos percentuais por descendente até chegar a 100% para 5 ou mais dependentes. Retirada da pensão de 100% para dependentes com deficiência. Isso aqui, gente, a dona Michele, ela mesma interviu e pediu para o presidente que fosse mudado isso aqui, né? Olha, e pelo relatório, gente, como ficou? Mantém nova fórmula de cálculo, né, que é estipulado pelo governo de 60%, né, mas garante pensão de pelo menos um salário mínimo para beneficiários sem outra fonte de renda, né, pagamento de 100% para o benefício com dependentes inválidos, deficiência física, intelectual ou mental, e para dependentes de policiais e agentes penitenciários da União Morto em Serviço. Ou seja, gente, por exemplo, a viúva vai pegar um salário, pode ser que caia, né? Tem uma redução na forma, mudou a maneira de cálculo, né? Mas, digamos assim, se o dependente for um deficiente físico, um deficiente mental, um deficiente intelectual, aí não, vai ser a integralidade do salário para esse deficiente, ou seja, vai receber inteira essa pensão por morte. Por quê? Porque, na verdade, o projeto é enviado pelo governo federal, iria ser dessa maneira para todo mundo, para deficiente, para viúva, para todos. Mas a um pedido da senhora Michele Bolsonaro, o parlamentar aceitou, acatou, digamos assim. Parabéns à dona Michele, pensou, né, nesses deficientes aí que, digamos assim, que o pai cuidou a vida inteira e aí ia ficar desprovido de cuidado com a morte do seu tutor, né, gente? E o salário família e auxílio reclusão. Olha, proposta do governo, pagamento restrito a beneficiários com renda de um salário mínimo, né? Só pagava só até esse, para o beneficiário que tivesse só esse salário, né? Mas o relatório não aceitou, né? Pagamento à pessoa de baixa renda até 1.364, como é nos dias atuais. Por que que o relatório manteve isso? Porque, gente, o auxílio reclusão não dá gasto nenhum ao Estado. E também tem outras pessoas que tem um certo preconceito contra o auxílio reclusão, porque acha que qualquer um que for preso, a família recebe benefício. Não, gente, só recebe o auxílio reclusão aquele preso que contribuía com a Previdência Social e também, né, gente, existe um limite, né, que é de R$ 1.364, né, e nada mais do que isso. Ou seja, o impacto na Previdência Social literalmente era zero, né. E o reajuste de benefícios, gente? Olha, o governo eliminava trechos da Constituição que preservava a reposição de perdas da inflação. Aí sim, o aposentado teve uma grande vitória, né, gente? No relatório, manutenção do reajuste dos benefícios pela inflação. Ou seja, o governo queria literalmente achacalhar cada vez mais o benefício. E os estados e municípios, né, gente? Isso que o pior de tudo, né? Olha, a PEC enviada pelo governo valeria automaticamente para servidores dos estados, dos municípios, sem necessidade de aprovação pelos legislativos locais. Foi tirada do relatório, retirada dos estados e municípios da PEC, com a possibilidade de reinclusão do governo locais por meio de emenda na comissão especial no plenário da Câmara. Esse aqui o relator vai usar como moeda de troca, ou seja, para pressionar algum governador que é contra a reforma, e os governadores que são contra a reforma, mas eles querem que digamos assim, que a previdência local, o regime próprio de previdência do estado, passe, né, para o INSS, ou seja, daí o relator vai ter essa moeda de troca para poder fazer com que esses governadores que são contra a reforma da Previdência venham apoiá-la para incluir novamente os estados e municípios, porque lembrando que tanto
a maioria dos estados, a previdência, o regime próprio de previdência está no vermelho, e dos municípios nem se fala, né, gente? Esse regime próprio de previdência literalmente não funciona, e é bastante interessante que vá para o INSS, porque também dessa forma vai fazer com que entre muito mais dinheiro à previdência social. Olha, gente, foi colocado pontos, né, mais pontos que nem já existia, né? Olha, proposta do governo, PEC não aborda o assunto, ou seja, foi colocado pelo relator, né, que não estava na PEC original, não veio do governo. A extensão aos estados e municípios da proibição de incorporar adicionais por cargo de confiança ou em comissão ao salário dos servidores, vedação que existe no nível federal. Acumulação de benefício. Olha, gente, a proposta do governo: limite para acúmulo de benefício a 100% do benefício do maior valor, somando a um percentual da soma dos demais, começando em adicional de 80% para um salário mínimo, caindo para 0% acima de benefícios de mais de 4 salários mínimos. Médicos, professores, aposentadorias do RPPS ou das Forças Armadas ficam fora dos limites por terem exceções estabelecidas em lei. Como ficou o relatório? Altera para 10% adicional para benefícios acima acima de 4 salários mínimos, mantendo os demais pontos. Porque, gente, o acúmulo de benefícios, por exemplo, nos dias atuais, funciona da seguinte maneira: você pode ter um benefício previdenciário em alguma situação do INSS e ter um benefício que é de um regime próprio, né? A lei não coíbe, e aí vai ter uma certa mudança também. Encargos trabalhistas, proposta do governo: possibilidade de incidir descontos para a Previdência sobre o Vale Alimentação, Vale Transporte e outros benefícios trabalhistas, achacalhando mais a vida do trabalhador, né? O relator tirou. Né? Aposentadoria de juízes, proposta do governo, não abordava o assunto. Relatório: retirada da Constituição da possibilidade de pena de disciplinar a aposentadoria compulsória para juízes. Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, proposta do governo, não abordava, ou seja, o governo não falou nada sobre isso. E o relatório: repasse de 40% das receitas do FAT para a Previdência Social. Atualmente, esses recursos vão para o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Esse aqui não agradou muito o governo, gente, mas foi certo ter feito isso, que vai ser mais dinheiro que vai vir para a Previdência Social. E outro ponto bastante importante que entrou na reforma: tributo para bancos, ou seja, o banco vai ter que pagar mais. A PEC do governo não abordava nada sobre isso, mas o relatório eleva de 15% para 20% a contribuição social, o lucro líquido, o CSLL, das instituições financeiras, retomando a alíquota que vigorou até 2016 a 2018, ou seja, mais dinheiro para a Previdência Social. Gente, eu espero que vocês tenham entendido basicamente os pontos que mudaram com a Previdência Social. É óbvio que vai ter muita discussão, muitas coisas podem ser mudadas. Como vocês perceberam, o relatório foi bastante amplo, alguns pontos ainda prejudicam muito o trabalhador, mas só que teve pontos também que veio ao encontro do trabalhador. Gente, daí a sua opinião. O que vocês achou do relatório do... Deixa eu vi aqui, me lembrar, eu sempre me esqueço o nome do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. Daí a sua opinião, gente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Fui!